Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 6 de março. Agora na Espanha, 19 horas e 51 minutos. No Brasil, 15h51 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário está promovendo uma acumulação triangular épica e perfeita. Vocês vejam que os fundos estão, de uma maneira geral, ascendentes. Desde a mega agulhada do dia 3 de março, todos os fundos estão ascendentes. 3 de março bateu 21.971, depois no dia 4, 22.157, depois no dia 5 ontem, 22.189, hoje 22.258. Se a gente olhar em perspectiva, hoje o intraday ficou bonito, né? A gente estava desenhando aquela reguinha e começamos a migrar para a banda superior da banda de VWAP no intraday, agora a gente está esgarçando aqui as uppers. Agora vamos olhar no 4 horas. A BTC está começando a esgarçar as uppers aqui. Ela está arrumando forte para o patamar da VWAP da semana passada, que segue lá em 20.320, 23.320. É para lá que a gente está indo, justamente porque o ativo, depois que promove esse degrau, ele sempre vai lá dar uma beliscada e depois desenha a personalidade da banda de VWAP da semana que se inicia. Então aqui, por exemplo, ó, a gente desenhou o degrau, foi lá, beliscou e depois desenhou a banda da semana subsequente. Aqui desenhou o degrau, foi lá, beliscou. Então é para lá que a gente está indo. A partir daqui, a partir de 23.320, 350, a gente começa a desenhar a personalidade da banda de VWAP semanal aqui dessa semana, que está só começando. No diário a gente está desenhando uma cunha triangular. Agora, olhando aqui no diário, ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, claramente a BTC está respeitando a nuvem como suporte. Uma movimentação muito interessante. Aqui na sala de sinais, todos os sinais fecharam no lucro, justamente porque bateu na upper, voltou para VWAP. A gente deu o sinal aqui, ó, quando deu esse primeiro toque na lower, voltou para VWAP, depois bateu na upper, acumulou, segue acumulando, mas o sinal foi ofertado aqui nesse primeiro toque na primeira lower, ou seja, lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, a grande atualização da Ethereum, que estava prevista para março, que acabou sendo a reunião da atualização Xangai com Capela, que está sendo batizada de Chapela, e que iria desbloquear os Ethers colocados em stake lá na Beacon Chain, ainda pelo consenso Proof of Work, foi adiado mais uma vez. Tem gente dizendo que essas ETHs estariam presas para sempre, já que a dificuldade em promover essa atualização que vai liberar os Ethers estaqueados na Beacon Chain, ainda pelo consenso Proof of Work, está sendo brutal. Alguns engenheiros de software estão dando conta de que a ETH, para poder liberar esses Ethers estaqueados pelo consenso antigo Proof of Work, teria que meio que fazer uma rede nova. Enfim, não importa qual vai ser o nível da profundidade do fork que vai rolar, mas o fato é que essas ETHs foram estaqueadas pelo consenso ainda sob a égide do consenso antigo Proof of Work. E com a fusão dos dois consensos e a subsequente bomba de dificuldade, que levou a dificuldade do Proof of Work para um patamar infinitesimal, deixando a rede basicamente Proof of Stake, o fato é que para liberar esses Ethers atualizando o Proof of Work antigo não dá. Justamente porque a bomba de dificuldade inviabilizou completamente qualquer tentativa de liberar por esse caminho. O caminho que os devs adotaram é fazer um fork na rede. É isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão testando, mas até agora são sucessivos os adiamentos para liberar os Ethers estaqueados na Beacon Chain, ainda pelo consenso Proof of Work. E o corte do acesso ao dólar norte-americano pelos reguladores, principalmente a SEC, o Departamento de Estado e o Departamento de Justiça norte-americano, é uma política deliberada da administração Joe Biden e que está expulsando a indústria criptográfica dos Estados Unidos. O caso Silvergate Bank, que é ainda
um banco, uma instituição financeira crypto-friendly, talvez seja só a ponta de um grande iceberg. Os Estados Unidos, eles, em algum momento, os reguladores teriam que encontrar esse ponto de inflexão com a criptografia, mas o que a gente está vendo é uma política deliberada da SEC, principalmente, de classificar qualquer altcoin como security, punir os responsáveis por qualquer ecossistema que oferte qualquer altcoin, numa verdadeira caça às bruxas. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar e o que acontecerá com a Binance se a SEC matar de vez a BUSD. Para quem não sabe, a BUSD é a stablecoin nativa da Binance, emitida pela Paxos em parceria com a Binance. Muitos acham que a morte do BUSD, que já teve o market cap derrubado de 20 e tantos bi para menos de 9, muitos acham que a Binance não sobreviveria a isso. Mas o CZ já falou que não há nenhum nível de alavancagem com relação a essas BUSDs. Quem quiser resgatar é só procurar a Paxos e eles fazem a transferência na hora. Ou seja, não há, na minha leitura, com o que se preocupar. A Binance já passou por reveses muito piores e eles sempre ofertaram um histórico de adaptação a qualquer mudança, não só mercadológica, mas também regulatória. Na minha leitura, não há com o que se preocupar. A única preocupação é a SEC classificar uma stablecoin como security, já que ela não oferta dividendos, ela não oferta qualquer vantagem que a diferencie da USDC ou da USDT. Na verdade, o que a gente está presenciando é uma verdadeira caça às bruxas sem sentido e que acaba por expulsar boa parte da indústria cripto da jurisdição norte-americana. E essa semana, agora na seara geopolítica e finanças tradicionais, essa semana está agitada, tem discurso do Jerome Powell perante o Comitê Bancário do Senado, tem payroll, tem decisão sobre taxa de juros pelo Banco Central japonês. Enfim, gente, tem um monte de notícia. A partir de amanhã o mercado deve ficar volátil. E o déficit orçamentário da Rússia bate 34 bilhões de dólares, porém, o crescimento de gastos desacelera. E a guerra em Bakhmut continua épica. Depois de semanas lutando pelo controle da cidade ucraniana de Bakhmut, essa batalha parece que está chegando ao clímax. As forças russas conseguiram cercar os ucranianos, os russos estão se valendo do grupo de mercenário Wagner para poder subjugar as tropas ucranianas. Até agora não há ainda uma sinalização sobre quem vai conseguir controlar a cidade. O fato é que até agora a luta pela cidade de Bakhmut tem sido a batalha mais épica dessa guerra russo-ucraniana. Vamos ver, esperamos sinceramente que essa guerra não escale para um patamar nuclear e desescale também em termos de gravidade. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC está acumulando, olha o engolfamento aqui no diário forte que a gente está ostentando. Nitidamente os fundos estão ascendentes, não tem como negar, os topos descendentes, só não vê quem não quer que isso aqui é uma grande cunha triangular que vai se desdobrar numa mega pernada impulsiva em direção a 30 mil dólares. Tem muito analista dizendo que a BTC teria enveredado por um viés de baixa, com uma série de análises e teorias totalmente que misturam análise fundamentalista com análise técnica, gráfica. Gente, só não vê quem não quer que isso aqui é uma torre e a gente está acumulando numa figura triangular. É simples e claro como o sol. O gráfico está ostentando uma clareza absolutamente solar. Isso aqui, depois desse pump, está acumulando e vai se desdobrar no que a gente pode chamar de uma grande onda 3 que vai rolar muito provavelmente nos próximos dias. Se qualquer dessas notícias que tem para sair essa semana forem minimamente favoráveis ao mercado como um todo, vocês podem ter certeza que a BTC explode em direção a 30 mil dólares. Se não forem favoráveis, ela vai continuar essa acumulação. Na minha leitura, a gente está
prestes a explodir num pump espasmódico até 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, grande abraço, até amanhã.